nesses momentos, já vamos nos preparando para o estudo, a palestra da noite. Vamos procurar esquecer o nosso dia lá fora, acelerar nossas mentes, pacificando nossos corações. Agradecendo o Senhor da vida, que é o Pai de todos nós, de todas as criaturas, nessa oportunidade desse dia, desse momento. Agradecendo também o nosso Mestre amado Jesus, nosso divino pastor, e todos nós possamos valorizar esse momento, essa oportunidade, para que possa enriquecer os nossos conhecimentos e alimentar os nossos sentimentos. O Mestre amado Jesus continua conosco nessa casa, abençoando todos os trabalhos, que se inicia nesses momentos. Rogando tuas bênçãos também, Senhor, para as águas que trouxemos, que aqui espirituais aqui possam frutificar essas águas. Rogando tuas bênçãos para os nomes que estão nos cadernos de orações, estão na nossa mente e nos nossos corações. E que possamos ter uma noite bastante proveitosa para todos nós, e vamos receber esse alimento para o nosso espírito, para que possamos, uma vez saindo daqui, esta noite, muito melhor de como chegamos, e dando nosso testemunho de fé, nosso testemunho de caridade, de poder colher o irmão que está à nossa volta, que está ao nosso redor. Que a paz do nosso Mestre amado Jesus que se faça presente nessa casa, representado o mentor da casa, irmão Dimas, e toda a equipe espiritual aqui presente. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, Sejam todos bem-vindos nessa casa de Jesus, de amor, de caridade e de oração. E que sintamos entre companheiros e irmãos em Cristo. A exposição da noite fica a cargo do nosso companheiro Cair, Jesus te inspira. Boa noite, gente. Vocês vão me permitir tirar a máscara aqui, fica mais fácil para falar. Tranquilo com relação a me escutar aí? Tudo aqui? Beleza. Hoje nós vamos falar sobre lei de reprodução. Ano passado, se não me engano, eu estive aqui fazendo uma palestra sobre as leis morais, E esse ano, por 2 vezes, eu venho aqui falar sobre uma das leis morais. Quarta-feira, umas 3 semanas atrás, eu vim aqui falar sobre lei de sociedade, Hoje nós vamos falar de lei de reprodução. Agradecer sempre aqui os amigos do GEP,
que é uma casa que eu tenho muito carinho, trabalhei aqui por quase 7 anos, assim, ininterruptamente, todas as semanas. E hoje eu trabalho mais diretamente com o Centro Espírita, Lar Espírita Fabiano de Cristo, lá no Jardim Glória. Mas sempre que a gente pode, a gente vem fazer uma exposição aqui, falar alguma coisa, né? Bater um papo, né? Entre amigos, como sempre. E sempre muita gente conhecida, que conhece a gente, sabe das nossas limitações com relação a muita coisa. Bom, vamos falar, antes da gente falar da própria, diretamente da lei de adoração, da lei de reprodução, né? Vamos fazer um apanhado inicial, assim, só para a gente dar uma geral, o que consistem as leis morais, né? No Livro dos Espíritos a gente tem essa discussão, um capítulo especial sobre as leis morais, quer dizer, as leis que regem a nossa maneira de colocar o nosso pensamento em ação, tá? Através das nossas atitudes, das nossas palavras, né? E também as relações dos seres humanos com o ambiente de vida aqui nesse planeta, tá? Então seriam as leis morais, as leis que vão reger o nosso processo de melhoramento e elevação, que esse é o nosso objetivo aqui nesse planeta. Nós temos algumas das leis morais, né? Algumas não, né? Vamos falar de todas elas, né? As leis morais, elas são leis que regem a natureza, são leis naturais, né? São as leis de Deus em ação na nossa vida. Então a gente tem a lei de adoração, né? Que trata exatamente sobre que a gente venere esse ser que vou dizer um ser, né? Mas na verdade essa força chamada Deus, né? Que a gente convencionou chamar Deus, né? A origem de todas as coisas, a causa suprema e primária de tudo, a lei de adoração. Depois a gente tem a lei de trabalho, né? Que tem relação com a ideia de ser útil, de fazer algo, né? A nossa vida é trabalho. Jesus disse: eu trabalho, vou continuar trabalhando, meu pai trabalha. Então a lei de trabalho. Nós precisamos trabalhar. Nós estamos trabalhando constantemente, né? E o bom é que a gente faça sempre um bom trabalho, para que as consequências desse trabalho sejam sempre frutíferas lá na frente, né? Que a gente possa colher bons frutos desse nosso trabalho. A lei de reprodução, da qual eu vou falar hoje, que trata exatamente sobre a questão da manutenção da espécie humana e de todas as espécies desse planeta, né? A lei de conservação, que tem a ver com a conservação da vida do planeta, a vida no planeta, a vida dos seres, né? A conservação, manter-se vivo, né? Uma lei de reprodução para garantir a vida e outra para garantir que a gente vai manter a manutenção dessa vida por nossa conta, por nosso interesse, por nosso livre-arbítrio e também dos seres que estão à nossa volta, e eles também são regidos por essa lei de conservação, né? A lei de destruição, tudo tem um ciclo, né? Nasce, cresce e morre, né? A morte faz parte do ciclo. A lei de destruição quer dizer o fim das coisas, para que a gente entenda que as coisas têm fim nesse mundo material. Então, os ciclos se renovam constantemente. Inclusive, até as nossas atitudes têm fim, né? A gente tem um jeito de pensar que amadurece e muda, né? Então, a lei de destruição, ela faz parte do processo, senão tudo seria contínuo e igual o tempo todo, né? Por fim, a lei de sociedade, né? Que é a questão de viver em grupo. A lei de progresso, claro, nós estamos aqui nesse planeta para progredir, melhorar cada vez mais. A lei de igualdade, eu acho que é uma frase interessante, né, que resume a lei de igualdade: o sol nasce para todos, né, para todos os seres envolvidos com a vida nesse planeta, né, encarnados e desencarnados também. A lei de liberdade, né, a lei de liberdade, discutindo as questões de respeito, principalmente, né? A lei de liberdade está extremamente ligada à questão do respeito. Nós somos livres para tudo, desde que respeitemos a liberdade do outro e que tenhamos a ideia inteligente e racional de que, se eu sou livre,
para fazer qualquer coisa, também sou responsável por tudo que faço. Tá? Então, liberdade e responsabilidade. Né? E por fim, a gente tem a questão da lei de justiça. Tá? Jesus também resumiu isso muito bem, a cada um segundo as suas obras. Tá? A justiça no sentido de ajuste. Né? Quando a gente pensa na nossa volta no planeta de tempos em tempos, né? A reencarnação é um mecanismo de ajuste. Né? Vivemos um planeta de provas e expiações, que também é um mecanismo de ajuste. Né? Aqui se faz, aqui a gente tem que corrigir o que foi feito ou colher as benesses do que foi feito. Né? Então, a lei de justiça. Bom, essas são as leis morais. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a lei de reprodução, então mais diretamente. Eu vou fazer uma exposição assim, mais ligada diretamente ao padrão que o Livro dos Espíritos trabalha. Tá? Então nós vamos falar sobre cada tema aqui que o Kardec abordou. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguma interpelação, não tem problema, pode fazer, viu, gente? Às vezes as pessoas vão às palestras públicas assim e acham que não, eu vou ficar quietinho lá, né? E alguém vai falar e tá tudo certo, né? Mas se vocês quiserem fazer alguma interpelação, colocar, fazer alguma consideração, sem problema, só se levantar a mão aí, a gente conversa, tá bom? É que o tempo às vezes não nos permite parlamentar demais, né? Mas, se for necessário, se quiser, se houver interesse, pode falar, tá bom? Então, lei de reprodução. No capítulo 4, né, do Livro dos Espíritos. Então, a gente vai falar sobre a população do globo, a sucessão do aperfeiçoamento das raças, os obstáculos à reprodução, casamento, celibato e poligamia. E essas são as discussões que o Kardec fez com o Espírito de Verdade, tá? No Livro dos Espíritos. Tá? Então, primeiro vamos falar um pouquinho sobre população do globo. Né? A reprodução dos seres vivos é uma lei natural? Bom, e aí o Espírito de Verdade, né? ou esse grupo de espíritos aí que fez respostas ao Kardec, né? Respondeu às interpelações do Kardec, disse o seguinte, eu vou ler isso literalmente, né? Sim, é evidente, sem a reprodução o mundo corpóreo pereceria. Então, é imperioso, né, que os seres continuem a se reproduzir nesse planeta, porque senão a vida vai cessar. Tá? No mundo material, há necessidade da reprodução física. Tá? Agora, essa reprodução física se dá de formas diferentes nos diferentes modelos vivos desse planeta. Vírus, bactérias, animais, insetos, protozoários e por aí vai. Né? Plantas, né? Passam por processo de reprodução. Alguns precisam fazer uma reprodução com um parceiro sexual, outros fazem então reprodução assexuada. Né? Nós, os organismos mais complexos, né? Os animais, como por exemplo, nós os animais, né? Nós somos do grupo dos animais também, né? Embora já do ponto de vista do espiritismo sejamos hominais, né? Mas nós estamos aí num grupo que precisa fazer uma reprodução que tem relação direta com a relação sexual entre os seres. Né? E aí se coloca uma coisa interessante, que é o seguinte, muita gente discute, então a questão do sexo, tá, para o ser humano, essa questão é um tabu a ser discutido, né? A gente pode discutir essa questão, tem gente que acha, mas nós vamos falar sobre sexo, né? No Livro dos Espíritos, sim, claro, né? O ser humano depende de uma reprodução sexuada, né? É necessário que exista um macho e uma fêmea para que isso aconteça. Agora, é uma lei natural, tá? Só que à medida que a gente vai evoluindo do ponto de vista moral, tá? O sexo ele tem uma função que é cada vez mais de aperfeiçoamento. Tá? O sexo ele tem que ser visto como um dom,
um dom divino. Tá? Nesse momento em que estamos encarnados, para nós, humanos, né, homens e mulheres, é um dom divino poder gerar outro ser. Né? A história do honrar pai e mãe, né? Está lá nos mandamentos. Honrar pai e mãe, quer dizer, por que honrar pai e mãe? Porque eu preciso de pai e mãe para que surja um novo ser desse planeta. Né? Alguém pode dizer, mas e a reprodução in vitro? Né? Também vai precisar de pai e mãe, embora não haja uma relação sexual direta, mas vai precisar de um gameta masculino e um feminino ali para poder fazer o processo. Né? Então, quando a gente fala de população do planeta, a gente fica olhando assim e pensa, o mundo tem cada vez mais seres, né? Nós somos hoje por volta de 8 bilhões de pessoas no planeta, né? 8 bilhões. Não foi assim sempre, né? A população humana, ela surgiu e foi crescendo aos poucos. Para vocês terem a ideia, no período em que Jesus esteve aqui na Terra, a gente devia ter mais ou menos uns 500 milhões de pessoas. Tá? Estima-se que a gente tivesse uns 500 milhões de pessoas, que seria mais ou menos hoje como a população do Brasil duplicada ou a população do Brasil e dos Estados Unidos juntos. Era o número de seres humanos que habitavam a Terra, né, há 2000 anos atrás, 2021 anos atrás. Né? E isso veio crescendo com o tempo. Né? Em 1800, já na Revolução Industrial, a gente tem o primeiro bilhão de habitantes. E de 1800 para cá, com a Revolução Industrial, a vida urbana, né, a tecnologia e tudo mais, nós aumentamos a população 7 vezes. Né? Então hoje nós estamos com por volta de 8 bilhões de pessoas. E aí houve uma indagação do Kardec com relação a isso, né? Como é que cresce, né? Por que cresce tanto a população? Ou de onde vem tanta gente? Tem limite? Né? Ontem eu estava vendo alguma coisa na internet com relação a isso e eu não vi a frase direta do Chico, mas alguém discutiu que o Chico falou em algum momento, numa entrevista, que a Terra teria condição de abrigar, os espíritos disseram, até quase 30 milhões de pessoas, 30 bilhões de pessoas. Né? Então nós estamos com 8, então quer dizer que isso poderia crescer muito. Bom, agora nós precisamos pensar também da nossa questão de liberdade e livre-arbítrio, né? Como é que a população humana tem trabalhado a sua vida aqui nesse planeta, né, para garantir que a gente possa no futuro talvez ter 30 bilhões de pessoas vivendo aqui, né? Nas condições atuais em que nos encontramos, com o sistema econômico que a gente criou, da maneira como a sociedade se organiza hoje, né? Eu diria que nós estamos no ponto do impossível disso acontecer. Né? Para o pessoal que estuda demografia aí, dentro das ciências humanas, aí, né? Eles trabalham, que estudam as populações humanas, eles trabalham com a ideia de que a gente chegaria numa superpopulação, hoje, com o nosso padrão de vida, em torno de 11 bilhões de pessoas. Acho que uma vez há muito tempo eu conversei isso com o Dilcim, né? Os mecanismos biológicos, né? Que quando uma espécie, quando um grupo cresce muito, né, e ele impacta demais o ambiente, a própria questão da limitação alimentar, da limitação de recursos, garante o reequilíbrio desse grupo dentro do espaço. Né? Então talvez a gente, com o nosso modo de vida, limite o nosso crescimento muito mais cedo do que seria esperado pelos espíritos para a Terra conseguir encampar de pessoas encarnadas, né? 30 bilhões de pessoas. Talvez se a gente vivesse de uma forma diferente, respeitasse mais o ambiente onde a gente vive, né? Se a gente fosse mais fraterno no sentido de nos entendermos como irmãos, né? A gente não teria tanta gente com tanto e tanta gente com nada, né? Na verdade, são cada vez menos pessoas com quantidades incalculáveis de condição, né? E cada vez mais pessoas com quantidades também incalculáveis de poucas coisas, né? Então são pouquíssimos com muito, né? E uma infinidade de pessoas com praticamente nada. Né? Isso é um limitante do crescimento das populações do planeta.
a população humana vai crescendo, claro, né? A gente está evoluindo do ponto de vista intelectual e, em certos casos, também a gente evolui moralmente, claro, a sociedade humana evoluiu moralmente, né? Então, dessa evolução moral, a gente conseguiu, por exemplo, evitar a questão, e eu vou trabalhar os termos juntos aqui, a questão da poligamia, por exemplo, ano passado, ou uma reprodução que fosse totalmente à vontade, que as pessoas simplesmente fizessem sexo e tivessem filhos, né? Com a organização social mais inteligente, a questão do casamento, a concepção familiar, nos últimos 10 anos a humanidade deu um salto, né? A gente se tornou homem social, né? A gente deixou de viver de um jeito primitivo, né? Nos últimos 10 mil anos, passou a viver a sociedade agrícola, né? E a gente criou esse poder social que a gente tem, né? O conceito de família, religião, né? A questão... E aí vem os outros problemas, né? A gente cria o conceito de família, religião, língua, linguagem, a gente vai passar a escrita, né? Surge aí nos últimos 7 mil anos, mas a gente tem um outro problema, a gente criou a ideia do território, do isso é meu, né? Nós deixamos de viver coletivamente, passamos a viver de uma forma muito individualista, né? Nós criamos a ideia dos reinos, né? A ideia da propriedade, a ideia do território. Então você está invadindo o que é meu, né? Então o homem se apropria de certas coisas de maneira inadvertida, pouco inteligente, né? Embora a gente seja extremamente bem qualificado do ponto de vista intelectual a cada geração, a gente age como sociedade muitas vezes de forma pouco inteligente, né? E não é pouco inteligente quando a gente destrói o ambiente onde a gente mesmo vai viver, quando a gente suja a água que a gente precisa beber, quando a gente restringe condições melhores de vida para a grande maioria da população em detrimento, né? Quando poucos têm muito em detrimento da situação pior de tanta gente, né? Então é agir, embora intelectualmente a gente se eleve, né? Do ponto de vista tecnológico a gente se eleve, mas do ponto de vista moral, em alguns aspectos, a gente ainda está muito atrasado, né? Então, um dos limitantes desse crescimento populacional seria realmente o modo como a gente vive no planeta, tá bom? Beleza. Pois ele vai falar um pouquinho aqui, o Kardec pergunta sobre a questão do aperfeiçoamento das raças. Aqui nós vamos precisar falar de entender uma coisa, né? Do ponto de vista de raça, né? É interessante discutir isso, né? E é bom que se fale isso. Lá no período em que o Kardec vivia, o conceito raça ainda passava pela ideia de tipos biológicos diferentes entre os humanos, né? Mesmo os humanos modernos, já estava ali em 1850, né? Mas ainda existia a ideia de raça do ponto de vista de que um ser de uma cor, ou com um tipo físico diferente, ou com cabelo diferente, seria de raça diferente. Hoje a gente sabe que todo mundo é da mesma raça, nós somos todos da raça humana, o Homo sapiens sapiens. Agora, se a gente pensar ainda dentro da pergunta do Kardec sobre as raças, se as raças se aperfeiçoaram, né? Se a gente pode pensar num homem mais primitivo, num mais moderno, sim, né? A gente já teve períodos no planeta Terra, onde a espécie humana se apresentou em modelos de raças diferentes, né? Nós tínhamos uma série de raças de hominídeos que foram perdendo espaço para novos modelos, né? A última grande queda, né, foi dos neandertais e a chegada dos homo sapiens, né? Então aí hoje a gente é tudo homo sapiens, com padrões biológicos um pouco diferentes, cor de pele, cor de olho, cabelo, altura, tendência para engordar ou não engordar, né? Essa é uma diferença. E são adequações do ser humano aos espaços onde ele vive no planeta, tá? Então o Kardec pergunta sobre essa questão, né? Se a gente teve esse aperfeiçoamento de raça, sim, né? Nós já tivemos seres humanos muito mais primitivos, né? Ou muito menos humanos do que hoje em dia, né? Então nós já tivemos um aperfeiçoamento da humanidade. A humanidade já esteve muito próxima do reino animal, né? Mas a gente foi se aperfeiçoando com o tempo até chegar onde a gente chegou, tá? Então do ponto de vista humano, sim. Agora,
a gente está se aperfeiçoando ainda do ponto de vista moral. Claro, nós estamos em aperfeiçoamento moral, tá bom? E é claro, a gente tem espíritos que às vezes estão chegando, né, estão vivendo as suas primeiras fases aqui no mundo humano, às vezes entre nós aqui na Terra, e estão vivendo ainda em modelos muito primitivos ainda, do ponto de vista social, do ponto de vista de organização humana, né? Mas todos somos já seres humanos, homo sapiens sapiens, tá? Aí ele fala também sobre, o Kardec pergunta sobre as raças do ponto de vista dos animais e das plantas, né? Então, o Espírito da Verdade discute a seguinte questão, que o homem, ele é co-criador, e à medida que a gente se desenvolve intelectual e tecnologicamente, foi dado por Deus ao homem a possibilidade também de influir, né, nas espécies que vivem aqui no planeta. Então a gente pode realmente aprimorar, né, os modelos biológicos de plantas e animais, né? Os animais e as plantas estão aí para nos servir como seres inteligentes ou mais qualificados dentro do processo de evolução. O que não nos dá o direito de maltratá-los, né? O fato de estarmos num padrão evolutivo mais avançado, agora como seres humanos, não dá o direito aos seres humanos de tratar de maneira ruim, né? Ou não tratar bem todos os outros seres que vivem nesse planeta, né? Então, assim, o homem é co-criador, é dado ao homem esse direito de alterar até a questão, criar raças e desenvolver novas linhagens de plantas e animais, como a gente fez, né? Mas isso tudo tem que ser feito com a intenção de melhorar a vida da humanidade e resguardar os direitos desses animais, desses animais e plantas. Embora a gente não pense dessa forma, né? No grosso modo, né? Socialmente falando, a gente não pense nos animais, né? A gente vê um bife no prato, não imagina que um ser, né, foi criado por Deus como nós, né? Habita o mesmo planeta que a gente, consome os mesmos nutrientes que a gente, né? E a gente vê esses seres apenas como comida, né? Talvez lá na frente seja um avanço maior e a gente consiga ter um olhar mais fraterno também para os animais e as plantas. Olha como a gente destrói hoje a vegetação, né? Como a gente está acabando com uma série de espécies no planeta que nós, como seres humanos, ainda não temos nem noção de qual é a real importância dessas espécies no planeta. Nós vamos destruir sem saber qual é a importância dessas espécies, tá? Então é dado ao homem essa condição, mas ele tem que fazer isso de maneira inteligente, né? Depois ele vai falar um pouquinho sobre a questão dos obstáculos à reprodução, né? Se esses obstáculos à reprodução, eles são uma coisa natural ou se é só uma coisa dos seres humanos, né? Como eu disse, o homem é co-criador e muitas das coisas que os homens fazem, né, são para melhorar as condições de vida da própria humanidade. Muitas vezes esses obstáculos à reprodução, eles virão também do ponto de vista da natureza, né? Então vamos colocar uma escassez de recursos, né, vai ser um obstáculo à reprodução, né? Então, muitas vezes o homem pode conter o crescimento de determinados animais e plantas que podem vir a prejudicá-lo lá na frente, né? Mas isso tudo, gente, todos esses mecanismos naturais, né, eles têm a ver com desequilíbrios anteriores, né? Nós só vamos encontrar esses problemas com animais e plantas, né, ou superpopulações de determinadas espécies, porque a gente alterou o equilíbrio natural das coisas lá atrás. Claro que agora não dá para voltar a ser como era antes, né, 500 mil anos atrás, né? Não tem mais jeito. Mas o homem precisa ter essa consciência, que ele é parte da natureza. A gente está aqui sentadinho
num lugar que foi criado pelo homem, né? A gente vive numa sociedade que foi criada pelos homens. O que é uma cidade se não um espaço onde só os homens interferiram, né? Não tem nada de natural na vida que a gente leva hoje. Vocês acham que sim? Né? Vamos parar para pensar, o que tem de natural na vida que a gente leva? Né? A não ser comer, beber, fazer as nossas necessidades, né? Mas o que tem de natural na vida que a gente se afastou demais da natureza, né? Tem uma visão muito distanciada do que é a natureza. Então esse problema, esse nosso distanciamento do mundo natural trouxe para nós os desequilíbrios, né, com relação à natureza. Bom, então, só finalizando aqui, ó, o que pensar dos usos que tem por fim deter a reprodução com vistas à satisfação da sensualidade? Que a gente falou de mecanismos de conter o crescimento das populações, né, animais e humanas, e aí ele está discutindo aqui. E quando o homem não quer, né, reproduzir-se porque quer aproveitar-se da questão sexual, mas não quer ter a relação para que tenha filhos, por exemplo, né? Então o Espírito da Verdade diz assim, isso só tem uma relação com a sensualidade, né? É simplesmente uma prova de que a gente, como ser humano hoje, ainda está muito atrasado, muito preso aos prazeres dos sentidos, né? Sensualidade tem a ver com os sentidos, né? Os sentidos que a gente tem, tá? Então a gente ainda está muito apegado ao corpo, tá? E por isso a gente faz esse processo aí de aí tratar o sexo como né, mero prazer, né? Quando ele deveria ser encarado como uma ferramenta de manutenção da espécie, tá? Beleza. Casamento e celibato. Isso é muito tranquilo. O casamento, ele vem para mostrar para a gente que é possível um homem e uma mulher se juntarem, né, e criar uma relação de companheirismo, né, uma relação de ajuda mútua, uma relação de organização de núcleo básico social, né, onde o respeito, né, e a construção coletiva sejam levadas ao último grau, né, sempre pelo bem daquele grupo ali chamado família. Tá? Então, o casamento ele veio para isso. Né? Ele é indissolúvel aos olhos de Deus? Não. As pessoas poderiam, porque se o casamento não vai por esse caminho, né, do bem coletivo, do bem mútuo, né, ninguém está obrigado a se manter. Se o casamento está baseado em violência, né, se o casamento está baseado em um subjugar o outro, né, então não quer dizer que ele precise ser uma coisa para sempre, não, né? Isso é uma bobagem, tá? Inclusive o Espírito da Verdade fala sobre isso, sobre a indissolubilidade do casamento, né? O fato do casamento ser indissolúvel, isso é natural ou é humano? Isso é humano, né? Criou-se essa ideia, né? Casou, não pode separar mais. Quem falou isso? De onde que veio isso? Se não há respeito, se não há cooperação, se não há ajuda, se não há amor, se a intenção não é de continuar junto para progredir, que se arrume outro parceiro, né, para esse processo, ou que se siga sozinho, tá bom? O casamento, ele é, então, nesse ponto de vista, uma forma de combater, né, ou foi uma evolução daquele modelo social que a gente viveu lá atrás, que era a poligamia, que tinha muito mais uma relação direta com, de novo, né, satisfazer prazeres e sensualidade. Por que um homem precisa ter mais de uma mulher? Ou por que uma mulher precisa ter mais de um homem? Né? Qual que é o interesse? É para criar uma família com 200 pessoas? Né? Não é. Então, o casamento ele veio para é uma evolução social, né, da organização da sociedade. Tá bom? É mais um traço, né, de organização social. Tá? A questão da parentela mais próxima, né? Então, mas esse casamento, vamos voltar lá, né? Qual que é a intenção de estar casado? É melhoria para todos que são fruto daquele relacionamento.
Então, marido, mulher, filhos, né? Então, para isso que serve o casamento, tá? Então, tudo bem. E do ponto de vista do celibato, a discussão que se faz aqui é a seguinte: celibato significa que eu não quero me casar, né? Não quero viver com ninguém, não quero ter filhos. Se essa decisão é porque eu não suporto gente, gosto de ficar sozinho, isso aí é mero egoísmo, tá? O celibato, porque eu quero ficar sozinho, porque eu não consigo conviver com ninguém, então eu não quero ter filho, nem mulher, nem ninguém, eu quero ficar longe, né? Na lei de sociedade a gente fala disso, né? O isolacionismo das pessoas, né? O cara vai lá para as montanhas, não quero ter ninguém perto de mim. Isso é só egoísmo. Agora, um celibato que seja em função da pessoa criar mecanismos de ser melhor para ajudar uma quantidade cada vez maior de pessoas, sem que ele esteja diretamente ligado a um núcleo menor, né? Ele aí tem a ideia mesmo de sacrifício, sacerdócio, de missão. Podemos dar dois exemplos claros aqui no Brasil que a gente conhece, que Chico Xavier era um celibatário, Divaldo Franco, celibatário também, né? Não se casaram, não tem filhos, não se relacionam com ninguém, né? Então, mas são pessoas que viveram para uma família muito maior, né? Casaram-se com um grupo muito maior, né? São pais e mães ao mesmo tempo de muita gente, né? E companheiros de outros tantos, tá? Bom, então sobre lei de reprodução, o que o Livro dos Espíritos traz, as discussões que ele faz, são essas, né? A gente não vai ter tempo de se encaixar tanto, né, dentro de cada pormenor aí. Espero que a gente tenha dado uma passada geral boa aí com vocês. Acho que é interessante que todo mundo leia, né, essa parte das leis morais do Livro dos Espíritos, ela é muito legal, tá? E ajuda a gente a entender um montão de coisa, porque já que são leis naturais, são leis que ajudam a entender o nosso papel, né, de encarnados aqui nesse planeta, o nosso papel de encarnados enquanto grupo social, o nosso papel de encarnados enquanto seres vivos do planeta, né? Então, as leis morais, elas têm essa qualidade, né, de dar um panorama muito mais abrangente de tudo com relação à nossa vida aqui no planeta Terra, tá? Espíritos hoje encarnados, né? E dá pra gente um futuro, né? Uma possibilidade de pensar como vai ser o nosso futuro em breve, né? Também no mundo dos espíritos. Qual que é a nossa relação de desencarnados com o planeta Terra, né? E como é que isso vai ser no futuro. Então as leis morais são muito interessantes. Eu não sei se vocês assistem o André Trigueiro, no Papo das 9, né? Ele faz uma discussão, ele é um repórter da TV Globo, trabalha na Rede Globo, e o André Trigueiro está muito ligado a essa questão do ambientalismo, né? E é um espírita, um palestrante espírita. Então hoje ele fez uma discussão muito interessante sobre as questões da nossa vida como seres humanos e a nossa discussão em relação ao espiritismo e meio ambiente, né? Então quem tiver a oportunidade, depois procura o André Trigueiro, Papo das 9, né? Bem legal, ele falou bastante sobre isso, sobre essa nossa vida. Bom, o fato de nós estarmos encarnados, né, então só fazendo um resumão rápido, né, ele está extremamente ligado a um processo que passa pela reprodução humana, né? Então essa é a primeira questão da lei de reprodução, tá? A lei de reprodução, ela está válida para todos os seres do planeta, sejam em todos os reinos, né, de vida. Essa lei de reprodução, ela está em ação, ela é um imperativo para que as coisas continuem, né? Do ponto de vista da lei de reprodução, nós também precisamos pensar como é que a gente vê o sexo, a intenção do sexo. O sexo não tem nada de errado, né? Mas é uma ferramenta dada por Deus para nós, né? E o que a gente, o modo como nós fazemos o uso das ferramentas que nos são dadas, né, vai garantir o nosso futuro melhor ou pior. Então, o sexo é simplesmente uma ferramenta que a gente tem, né? A gente sabe que os espíritos não são homens nem mulheres, né?
Estamos homens ou mulheres, né? E a gente sabe que não há impositivo, né? De que um grupo seja melhor que o outro ou um grupo seja mais importante que o outro. É necessário que haja homens e mulheres para que a lei de reprodução continue em ação. É necessário que existam machos e fêmeas, né? Indivíduos masculinos e femininos, né? Não só entre os homens, mas todos os seres vivos nesse planeta. Tá bom? E finalizando, o casamento é um avanço, né? Nessa forma de lidar com a questão da lei de reprodução, porque é uma forma de entender homem e mulher, agora estou falando só do reino realmente nominal, é uma forma de entender homem e mulher cooperando para que a gente tenha uma sociedade melhor, né? Então, um núcleo familiar inteligente, racional e amoroso, né? Ele vai gerar uma sociedade melhor. Pode falar, minha Cláudia. Então, é isso que eu ia falar. A gente tem lá o casamento, bonitinho, certinho, mas como os espíritos, na visão espírita, vê os médicos contraceptivos, vamos dizer assim, porque a gente também não vai ficar praticando assim. Não, sim. Eu mesmo dentro do casamento. Certo? Sim, é o que eu falei. A gente melhora do ponto de vista tecnológico, né? A gente melhora do ponto de vista intelectual e nós criamos também ferramentas de cocriação, né? Que vão auxiliar a melhorar a qualidade de vida da sociedade. Então, muitas vezes é necessário que os métodos contraceptivos sejam usados. Tá? Aí, de novo, a gente volta na questão da intenção. Qual a intenção que temos quando fazemos uso dos métodos contraceptivos? Só isso. Porque se a pessoa fizer uso do método contraceptivo, olha, vou fazer uma cirurgia de vasectomia, por exemplo, um homem, né? Para que eu possa fazer sexo com quem eu quiser e não ter preocupação de ter filho com ninguém. É uma intenção nobre? Será que vai gerar um resultado nobre? Né? Mas um pai, uma mãe que trabalha, tem valores limitados, moram numa cidade, precisam levar menino para a escola, né? Precisam pagar aluguel. Será que dá para ter 15 filhos hoje, na atual conjuntura social que a gente vive? Imagine alguém, né? Um pai e uma mãe que ganham um salário mínimo, mora na periferia de uma grande cidade, dá para ter 10 filhos? O que vocês acham? Então, melhor método contraceptivo. Né? Então, essa é a ideia. Qual é a intenção do uso do método contraceptivo? Vamos pensar na questão do aborto. Claro, seremos sempre contrários à ideia do aborto. Né? Mas num caso onde a mulher pode morrer. Né? Uma menina que passou por um processo estupro, como a gente viu um tempo atrás, né? Olha, preste bem atenção no que eu estou dizendo, eu não quero polemizar, né? Só quero dizer, se põe em risco a vida de alguém, né? Então melhor manter a vida do que está vivo, né? Só isso. Agora não vou fazer, se usa o aborto para que eu fique livre de uma gravidez, para que eu possa, né, me relacionar de novo, aí é diferente, tá? Então, do ponto de vista da visão espírita, interromper uma gravidez seria um erro, porque eu vou evitar, né, que um ser venha à vida. Mas esse processo pode estar causando, talvez, o desencarne da mãe, né? Então, são questões bem complexas, tá? Respondi a sua pergunta? Já tinha respondido, só entrei em outra. E será que Deus, quando criou o mundo, tinha esse propósito de a gente chegar aqui no final, vamos dizer assim, e hoje, estatisticamente, a gente chegar no máximo 11, já não é um propósito justamente que não usamos do nosso livre-arbítrio e tudo isso aqui? Sim, ó, a pergunta da aí tem certas coisas para dar uma freada, vamos dizer assim. Sim, Deus, né, é infinitamente inteligente, né? Nada que acontece nesse planeta escapa, né, aos olhos de Deus. Né? Então, se a gente não conseguiu
por nosso livre-arbítrio social, tá? Criar um ambiente positivo para que o mundo pudesse abrigar 15 bilhões de pessoas, 20 bilhões de pessoas. Então, nós estamos agora colhendo os frutos, né, de conseguir no máximo, talvez daqui a um tempo, viver com 10 bilhões de pessoas nesse planeta. Né? Olha só um exemplo. Casei. Tive 2 abortos primeiro, tive a minha filha depois tive 3 abortos. Eu queria ter mais filho. Mas olha, você vê, tem muitas situações no qual não me levou a ter mais um filho. O positivo, seu marido faleceu-se. O positivo natural. 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 São coisas naturais, né? Um aborto natural, um aborto natural. E querer eu queria, vamos dizer assim, né? A gente quer um monte de coisa e nem sempre elas acontecem, né? Nem tudo que a gente quer é pro bem, né? Então a gente lá no final da história pensa um monte de coisa, planeja um monte de coisas, né? Mas a gente precisa pensar qual foi a nossa diretriz encarnatória, né? O que a gente veio fazer aqui? É claro que a gente vem para fazer um monte de coisa e eu vou dizer que a grande maioria dos seres viventes desse planeta não vai fazer o que veio fazer. E às vezes acaba se enrolando, né? E criando problemas para um próximo processo. Né? São raros aqueles espíritos que vêm para fazer uma coisa e conseguem fazer. Como é que é o nome desses espíritos? Vocês lembram? Aqueles que vêm para fazer uma coisa e conseguem fazer? Completistas, né? São os completistas. Lá no livro do André Luiz, acho que Missionários da Luz, ele fala dos completistas, né? Espíritos completistas. Eles vêm totalmente focados na sua missão, no seu processo reencarnatório, né? E cumprem rigorosamente, né, aquilo que eles vieram fazer. Agora eu pergunto, quem é que tem mais chance de ser um espírito completista? Alguém que está menos problemático com as leis divinas, né? Quem está agindo mais de acordo com as leis divinas tem mais chance de ser um espírito completista. Não quer dizer que ser completista, gente, cumprir o seu projeto encarnatório bonitinho, significa que a pessoa faz tudo de acordo com as leis divinas, mas não significa que ela não vai passar por dificuldades, porque nesse planeta que nós vivemos, nós estamos aqui para provas e expiações. Então, aquele espírito completista significa que ele passou bem pelas provas, passou bem pelas suas expiações e conseguiu cumprir a sua tarefa. Mas não quer dizer que passou aqui em brancas nuvens, não. Será que o Chico sofreu? O que vocês acham? Ou ele viveu uma vida, ele é um completista, ou ele viveu uma vida assim de boa? Francisco de Assis, um completista. Será que ele viveu uma vida tranquila, do ponto de vista que a gente tem de tranquilidade? Qual que é a nossa noção de tranquilidade, felicidade, né? Quando é que Deus... vou terminar hoje, né, fazendo a seguinte pergunta, vocês vão pensando aí. Quando é que Deus é bom para a gente? Quando que Deus é bom? Já pararam para pensar nisso? Quando a gente fala assim, mas Deus é bom, né? Será que todas as horas a gente pensa que Deus é bom? A gente sabe que é, mas a gente pensa que Deus é bom todas as horas? Nos momentos difíceis a gente pensa, essa é uma prova que eu tenho que passar, Deus é bom, sabe o que faz. Será que é assim? A gente já alcançou essa maturidade moral, espiritual? Né? Então assim, sempre fica essa pergunta, quando é que Deus é bom? Né? O momento que a gente vive no planeta Terra, né? As questões sociais que a gente vive, os problemas de relacionamento humano, a gente se pergunta, Deus é bom? Tem um monte de gente que fala assim, né? Mas por que Deus permite isso, né? Como se fosse Deus que permitisse tudo, porque Ele quer que as pessoas sofram, né? Na verdade, Deus permite que nós coloquemos o nosso livre-arbítrio em ação. Né? Nós só colhemos os resultados das nossas atitudes, seja por pensamentos, palavras ou ações. Bom, vamos finalizar por aqui, né? O outro dia que a gente tiver mais tempo, a gente fala mais, né? Até sair um pouquinho do tema aqui no final. Mas às vezes a gente é intuído a falar certas coisas.
Certinho? Nós vamos aproveitar esse momento final aqui do